Quero convidar você então a ler comigo o evangelho que será proclamado na igreja neste domingo. Está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30. Marcos 8, 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. Se você me permite, eu quero proclamar novamente estes versículos. E durante a proclamação, eu gostaria que você ouvisse Jesus falando com você como falou com os seus discípulos. Marcos 8, 27 a 30. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, um texto da palavra bastante conhecido. O padre até meditou já esse texto com vocês, mas eu quero ler este evangelho porque é o evangelho deste domingo na nossa igreja. Jesus aponta aqui nesse texto que existem duas formas de nós conhecermos as coisas e as pessoas. Uma delas é pelo que os outros dizem. A segunda é entrando em contato com a realidade, com a coisa, com a pessoa. Isso a gente verifica no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já ouviu falar de determinadas coisas e quando a gente teve a experiência com aquela coisa, a nossa visão mudou, não é verdade? Por exemplo, em relação a uma comida. Talvez você já ouviu muita gente falar que a Dona Maria cozinha muito bem. Mas uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é quando você tem a oportunidade de ir na casa da Dona Maria e experimentar a comida que ela faz. Não muda? Muda. Uma coisa é aquilo que os outros dizem, uma coisa é a minha experiência com determinada coisa, pessoa. Talvez você já se decepcionou ou mudou de ideia a respeito de pessoas. Quanta gente a gente não gosta só porque os outros dizem que aquela pessoa é assim, assim, assim. E aí um dia a gente encontra aquela pessoa, começa a se relacionar com aquela pessoa e a gente vê que aquela pessoa é muito agradável, bacana, gente boa. Deixa eu dar um testemunho aqui a meu favor, me desculpa. Quanta gente vem se confessar e diz assim: Nossa, padre, eu estava morrendo de medo de vir confessar com o senhor, porque me disseram que o senhor é bravo, que o senhor é duro na confissão, e agora, que beleza, estou saindo daqui com a alma lavada, que orientação que o senhor me deu. Uma coisa é o Padre João Paulo a partir daquilo que os outros dizem, outra coisa é o Padre João Paulo a partir do seu relacionamento comigo, entende? O que dizem do Padre João Paulo é uma coisa, a sua experiência com o Padre João Paulo é outra coisa. Jesus quer nos ensinar isso, que para conhecermos as coisas, as pessoas, as situações, nós podemos usar de dois meios. Aquilo que os outros dizem e aquilo que eu digo. Deixa eu dizer, espiritualmente a coisa funciona do mesmo jeito. Nós podemos conhecer a Jesus por aquilo que os outros dizem, ou nós podemos formular a nossa resposta pessoal. Interessantíssimo. Jesus perguntou para os seus discípulos: Quem dizem os outros que eu sou? E os discípulos deram a seguinte resposta: Olha, estão dizendo por aí que o Senhor ou é João Batista, ou é Elias, ou é um dos profetas. Presta atenção, estavam dizendo coisas boas a respeito de Jesus.
que Jesus era ou João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Respostas boas, mas todas erradas. Boas, mas erradas, porque Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era um dos profetas. Se aproxime um pouquinho mais para o Padre dizer. Tem muita gente por aí dizendo muita coisa sobre Jesus, mas muita coisa errada. Desculpa a clareza do que eu vou dizer. Tem muita igreja aí falando muita coisa boa sobre Jesus, mas errada. Quer ver uma delas? Que se você aceitar Jesus Cristo na sua vida, você vai ter só vitória. Mentira! Uma coisa boa, agradável aos seus ouvidos, não é? Dizer que se você aceitar o Evangelho, se você se converter, se você se batizar naquela igreja, você vai ter vitória, vitória e vitória. Que você está sofrendo, que você está doente, porque você não aceitou Jesus na sua vida ainda. Quando você escuta que se você mudar de igreja, se você se batizar nas águas, se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo vai ser melhor na sua vida, é uma coisa boa. Estão falando coisas boas, mas erradas. Erradas. Mas padre, como o senhor diz isso? Eu não. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Jesus disse, quem quer me seguir, tome a sua cruz. Coisas boas, como o povo dizia a respeito de Jesus, mas erradas. E convenhamos, porque estão ensinando coisas erradas a respeito de Jesus, todo mundo fica trocando de igreja toda hora. Vai lá naquela igreja, se você vir para a minha igreja, se você for batizado, se você aceitar Jesus, você vai crescer, você vai prosperar. Decepção. Decepção. Falaram coisas boas de Jesus, mas erradas. Aí a pessoa troca de igreja. Uma coisa é o que os outros dizem. Uma coisa é a minha resposta particular. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Um chavão popular diz assim, que a gente só é capaz de amar aquilo que a gente conhece. Eu sei que você sabia desse ditado. Coloque em prática. Como é que eu vou responder a esta pergunta, quem é Jesus, se eu não tenho relacionamento com Ele? Quer ver uma outra mentira que ensinam a respeito de Jesus? Que Jesus está castigando você por causa dos seus pecados. Como assim? Se Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Entenda o que eu estou querendo dizer? Você está de que lado? Dos que conhecem a Jesus por aquilo que os outros dizem? Ou você já teve uma experiência com Jesus? Vou dar outro testemunho a respeito da minha vida. Sempre fui de igreja. Todo domingo participei da missa. Já tinha ouvido muita coisa sobre Jesus, mas nada mudou a minha vida. Até o dia que eu me encontrei com Jesus e formulei a minha resposta. E eu me lembro quando eu encontrei-me com Jesus, a minha resposta foi esta: vou ser padre, porque eu quero passar a minha vida amando aquele que me amou sem pedir explicação. Nós precisamos fazer essa experiência de fé. Jó uma vez disse para Deus, Jó 42, 5 seguintes, antes os meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. A coisa muda, a coisa muda. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Você já entrou em contato com Jesus? Você tem um relacionamento com Jesus? Coisas concretas. Você lê a palavra todos os dias? Ei, cristão católico, você lê a palavra todos os dias? Você consagra um tempo do seu dia em oração? Você tem aquele tempo diário para estar com o Senhor? Como você está com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu namorado, no futebol, no trabalho? E o seu tempo com Jesus? Tem um tempo diário com Ele? Se não tem, vai continuar fazendo
uma experiência religiosa mesquinha, estéril, de se relacionar não com Jesus, mas com aquilo que os outros dizem de Jesus. Se relacionar com uma ideia, com uma fantasia, e não com uma pessoa concreta, que é o meu amigo, que é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você, querida? Leitura diária da palavra, oração diária, missa dominical. Domingo é dia do Senhor, é dia consagrado a Ele. Eucaristia, confissão. Estou falando para você que é cristão católico. Eu já formulei a minha resposta pessoal. Pedro disse: Tu és o Cristo, Tu és o ungido, Tu és o Salvador. Se eu chegar a essa resposta vai impactar a minha vida e mudar a minha vida para melhor. Não estou falando de ausência de problemas, estou falando de força no problema. Quando a gente responde com a vida que Ele é o meu Senhor e Salvador, quando Ele começa a viver em mim, na doença eu sou mais que vencedor. Na crise, eu sou guerreiro. Na tribulação, eu permaneço de pé. Entende? Quem é Jesus para você? Com que Jesus você se relaciona? Desculpa, para com essa história de que toda religião é boa, de que todo mundo fala de Deus é coisa boa. Não. Você tem que fazer a sua experiência. Você tem que viver aquele momento de poder dizer: nossa, antes as pessoas me falavam sobre isso, mas... Imagine se você nunca comeu goiaba. Nunca comeu goiaba. E eu digo: doce de goiaba é bom demais. Você pode até acreditar no que eu estou dizendo, mas continua sem saber qual é o gosto do gosto de goiaba, doce de goiaba. Talvez você acredite em muita coisa que falam de Jesus, mas já se encontrou com Jesus? Leitura diária da Palavra de Deus, oração diária, missa dominical, sacramento da Eucaristia, confissão, vida de comunidade. Jesus quer ser seu Senhor e Salvador. Sai da multidão, querida, sai da multidão, querido. Inclusive da multidão que está na igreja. Vem para perto de Jesus, vem ser amigo de Jesus, vem estar enxertado nesse tronco que é Cristo Jesus, para que você produza frutos de paciência, de força, de vitória. Sai do anonimato, sai do número, vem fazer parte daqueles que são amigos de Jesus. E quem são os amigos de Jesus? Aqueles que já fizeram a experiência e podem responder por si próprios. Ele é o Cristo, o Messias, o meu Senhor e Salvador. Amém.